Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do curso Baralho Cigano. Vocês são a turma LAR, que é da carta casa, né? É a quarta turma. Então, nós já tivemos a turma Mensageiro, já tivemos a turma Sorte e a turma Viagem, e vocês são a turma LAR. Então, que vocês tragam de volta ao lar todo o conhecimento que já está aí dentro de vocês. Em algum momento, vocês já tiveram esse conhecimento, talvez, ou já. Porque, assim, para vocês estarem aqui, é porque em algum momento esse conhecimento já foi de vocês e só precisa ser despertado. Então, algum contato que vocês tiverem em algum momento, provavelmente o conhecimento que vocês mesmos já usaram em algum momento e ele está aqui, prontinho para ser despertado. Então, que ele volte de volta ao lar, né? Que seja um bom retorno ao lar interno de vocês, a esse lar de conhecimentos que a gente carrega dentro da gente, da nossa ancestralidade, do nosso sistêmico, né? Coisas que a gente vem trazendo e que está aí, só para ser despertado. Então, sejam muito bem-vindos à turma LAR. Para começar, eu não vou começar direto nas cartas, a gente vai começar a ver as cartas hoje já, mas para vocês entenderem o processo, entenderem o que é o baralho cigano, tem muita gente que talvez nem tenha tido contato ainda com o baralho cigano, né? Muitos de vocês ainda não têm um baralho para chamar de seu, então existe também uma crença de que você precisa ganhar o seu primeiro baralho cigano. E isso é uma crença. Se vocês ganharem um, que bom, eu ganhei o meu primeiro baralho cigano. Mas não foi por isso que eu comecei a ler, tá? Vocês vão entender o processo, porque foi um processo muito longo, tá, gente? É assim, por que eu escolhi dar aula? Porque eu trilhei esse caminho e foi muito complicado, porque eu sou muito cética. Hoje em dia eu já sei me ouvir, já sei ouvir minha intuição, mas eu sempre fui muito pé no chão, eu sempre fui aquela São Tomé que tem que ver para crer. E eu me perguntava como que alguém vai conseguir olhar para uma carta e contar uma história. Como que uma carta vai responder uma pergunta? Gente, é um absurdo. Logicamente, isso não faz sentido. Não faz sentido. E o baralho cigano é uma ciência? É óbvio que não. Então, assim, já vou de cara já dizer para vocês, não é uma ciência. Não é lógico. Não é lógico. Então, quem quiser desistir já consegue desistir agora, né? Porque não tem lógica, tá? Mas tem, no fundo tem, e ele responde sim. E, gente, ele é tão literal, mas tão literal às vezes. Às vezes ele dá uma tapeada, às vezes ele dá uma suavizada, mas às vezes ele é tão literal que é como se ele jogasse assim, ó, pô, na tua cara a resposta. Literalmente, sabe? É muito bonito de ver, porque vocês vão ver durante o curso que tem algumas coisas que é absurdo, as respostas que vocês vão receber são tão diretas que você fica se perguntando como que ele sabe. Eu acho muito engraçado porque tem muita gente que vem consultar comigo e nunca vi a pessoa na frente, não conheço, uma consulta online, assim como eu estou com vocês, a pessoa está conversando comigo, eu nunca vi a pessoa, e ela me faz uma pergunta, e aí ela fica olhando assim, tipo, como é que ela sabe da minha vida? Mas, gente, não sou eu que sei, é o baralho que é fofoqueiro, e ele é fofoqueiro, vocês vão perceber que ele é muito fofoqueiro, tá? Então, assim, para a gente entender da onde que veio o baralho cigano, o que que é o baralho cigano, que na verdade ele não é baralho cigano, ele se chama Lenormand, né? Já peguem essa de começo. Ele foi trazido para nós por uma francesa, Anne-Marie Lenormand. Ela foi uma menina que ela ficou órfã muito cedo. E ela até morou com o padrasto por um tempo, depois esse padrasto se casou de novo, então ela tinha uma madrasta e um padrasto, né? Ela não tinha família mais, parentes mais. E quando ela se tornou um problema para a família, porque ela não era filha de nenhum dos dois, ela foi colocada num orfanato. E desde muito nova, ela não era só uma cartomante, ela era uma vidente, porque ela enxergava coisas, ela intuía coisas, então ela via muita coisa, ela não era só cartomante, tá? Que isso é uma coisa que eu vou explicar para vocês também, o que que é uma vidente e o que que é uma cartomante, porque são coisas diferentes, né? Às vezes
Pode andar junto, sim, mas não precisa necessariamente andar junto, tá? Então, essa menina, ela foi uma grande cartomante e ela começou a ver coisas muito cedo. Então, ela falava coisas, né, que ela tinha visto e tal, e ela sempre foi muito. Duvidavam dela, né? Como que uma criança está falando essas coisas que nunca ouviu falar antes, enfim. E dentro do orfanato, que era um orfanato católico, eles começaram a acreditar nela quando ela previu que a madre superiora ia ser trocada, iam trocar a madre superiora, e ela deu todos os detalhes de como que ia ser, quem ia vir no lugar dela, como que ia ser a pessoa e tal, e realmente aconteceu. Então as freiras ficaram extremamente assustadas com ela, porque imagina, uma criança trazendo uma previsão tão importante assim. Então ela sempre foi muito excluída, ela sempre foi a diferente, né, de tudo. E quando ela cresceu, ela se mudou para Paris, e aí ela começou o seu trabalho como cartomante. Ela era uma grande vidente, então ela enxergava muita coisa, via muita coisa, e ela usava todos esses conhecimentos dela para atender pessoas. Atendeu pessoas importantíssimas, como Napoleão Bonaparte e outras figuras de autoridade da época, tá? Então ela era muito requisitada. Porém, o baralho que ela usava também não é este Lenormand que conhecemos hoje. Ele era um baralho bem maior, com mais cartas, com mais elementos nas cartas, porque ela trabalhava também com ervas, com cristais, com outras coisas, e tudo isso tinha no baralho dela, que ela mesma desenhou. Porém, em homenagem a ela, foi criado o Petit Lenormand, que é o pequeno Lenormand. Então, eles enxugaram as cartas e desenharam. Então, assim, a gente não tem realmente quem que desenhou o baralho cigano, não existe na história documentada quem foi que criou, mas foi a partir de Madame Lenormand, por isso que o baralho se chama Petit Lenormand. E da onde que vem baralho cigano, né? Porque quando ele veio trazido nos navios para cá, ele começou a ser usado nos terreiros de Umbanda. E o povo cigano que trabalhava incorporado na Umbanda se afeiçoou a este baralho, achou muito válido trabalhar com ele, porque eles também não tinham um material para trabalhar, e eles adotaram esse baralho como deles. E aí, aqui no Brasil, a gente conhece como baralho cigano. Se você for fora do Brasil, inclusive aqui, Portugal, que é nossos irmãos, né? Eles conhecem como Lenormand. E o mais conhecido é o tarô. Fora do Brasil, se conhece muito o tarô, mas o baralho cigano ou Petit Lenormand não é tão conhecido assim. Então, ele não é tão divulgado. Então, o Brasil é que é o berço mesmo, é que é quem mais usa o Lenormand, né, ou o baralho cigano, como queiram. Mas é aqui que ele se difundiu e é aqui que ele ficou muito conhecido, tá? Então, ele é chamado de baralho cigano por isso. Porque os ciganos, realmente, eles não usavam este baralho que a gente estuda hoje. Eles tinham um conhecimento próprio, o baralho deles era diferente, inclusive eles leem com baralho comum, esse de cartas mesmo, de jogo, e eles têm outras muitas mancias que eles usam, né? A borra do café, a leitura de mãos, até da fumaça do incenso, da fumaça do charuto, as folhas de chá. Então, assim, os ciganos, as ciganas, né, na verdade, elas são muito ricas em vidências, em cartomancias, em mancias em geral. Todo tipo de adivinhação que a gente fala, né, que a gente chama de adivinhação, são mancias. E as ciganas, elas têm esse conhecimento muito grande dentro delas. Só que não tem nada documentado, porque o povo cigano, ele passa o conhecimento de geração a geração. Então, vai passando, a avó passa para a filha, que a filha passa para a neta. Então, assim, vai passando de geração a geração. Não é um conhecimento que está escrito em algum lugar e que a gente possa aprender. Então, quem tem origem cigana vai ser, né, vai ter esse conhecimento passado por algum dos familiares. A gente que não tem, pelo menos nesta vida, tem que estudar mesmo, tá? E aí a gente pega essa herança deles, né, das cartas e usa em nosso favor também. É claro que a gente pode usar outros conhecimentos juntos, e vocês vão perceber que dá sim para usar outras coisas junto com o baralho, mas vem daí, né? E a gente tem que lembrar também que os ciganos em si, eles têm uma história muito difícil com eles, né? Porque assim, ninguém sabe realmente de onde eles vêm,
né? Há um indício de que eles vêm da Índia, há outras pessoas que falam que eles vêm de outro lugar, mas assim, eles se espalharam pelo mundo porque eles nunca foram bem-vindos do lugar onde eles vieram. Então, como não tem essa documentação, hoje em dia que estão começando a procurar a história dos ciganos, que a gente tem um pouco mais de história deles, mas é muito pouco documento. Então, a gente sabe que durante o Holocausto, muitos ciganos foram mortos, porque depois dos judeus, eles foram os mais procurados, caçados e exterminados como povo indigno. Então, infelizmente, muitos morreram nas câmeras de gás, nos centros de nos campos de concentração, e isso é pouco contado, né? Fala-se muito dos judeus, né, que foram exterminados, e pouco se fala que o povo cigano também foi, talvez em menor quantidade do que os judeus, sim, mas mesmo assim foi um número muito expressivo de ciganos que foram mortos durante o período nazista. Então, nosso respeito a esse povo, né? Quem sabe algumas de nós tenha passado por esse momento também, tenha reencarnado agora como pessoas comuns, né? Não com esse dom cigano, mas enfim. Então a história é muito bonita. Eu não vou aprofundar muito aqui para não ficar muito cansativa a nossa aula, mas é interessante que vocês saibam pelo menos essa parte, e aí vocês procuram, conforme o desejo de vocês, conforme a curiosidade de vocês, procurem saber mais, tá? Posso indicar alguns livros, posso indicar algumas coisas se vocês quiserem, sem problema nenhum. Posso colocar lá no grupo, né, também o conhecimento para vocês, tá? Então, partimos para a estrutura do baralho cigano. Antes de partir para a estrutura, vou falar sobre os diferentes tipos de desenhos do baralho cigano, que é a dúvida que a Berê trouxe, que é a dúvida que outras pessoas também têm, né? De qual baralho escolher. Eu vou mostrar três aqui para vocês, que são os que eu tenho. Eu tenho esse aqui, eu tenho mais, mas que eu separei para vocês aqui, eu vou mostrar três, tá? Tem esse aqui, que é esse bem comumzinho, bem pequenininho, ele é mini mesmo, ó, ele cabe aqui na palma da mão. É super baratinho esse baralho. É um baralho perfeito para você carregar na bolsa, para você carregar no bolso, inclusive, porque ele é muito pequenininho, ó. É muito fácil de você carregar contigo. É barato, super baratinho. E ele tem tudo que o baralho cigano tem, ele tem aqui. Então, assim, vai faltar alguma coisa? Não, não falta nada, tá tudo aqui, tá? Esse é um comunzinho. O que eu uso para dar aula, e que é o que vocês vão ver as lâminas que eu vou compartilhar na tela, é este baralho maior, que ele chama telema. O fundo dele é assim, tá? Eu gosto muito das cartas para dar aula, porque eles são desenhos bem simples, ó. Vocês vão perceber que eles não têm muita firula, é mais o símbolo mesmo. Claro, tem algumas outras coisas. Vocês vão conseguir ver melhor aqui na tela quando eu compartilhar as cartas com vocês. Então, fiquem bem tranquilos. Ai, não tem o baralho ainda, não tem problema, porque vocês vão ter todas as cartas aqui. Vocês vão estar vendo, acompanhando conforme eu vou falando, vocês vão conseguir acompanhar a carta também, mesmo não tendo baralho, tá? Existem também alguns baralhos que eles são baralhos estendidos, que eles têm cartas a mais. Lembrando que o baralho tem 36 cartas, o Lenormand, e temos este baralho aqui, que eu não lembro do nome dele agora, mas depois eu posto para vocês lá no grupo. Ele é um baralho lindíssimo, ele tem a borda aqui dele dourada, tá? Ele é lindo, as cartas dele são muito bonitas e ele é um baralho estendido, ele tem todas essas cartas aqui a mais, são 8 cartas a mais, então ele tem 40 e poucas cartas, tá? É necessário ter esse? Não, não precisa. Depois, se vocês quiserem ter um estendido, podem. O que que esse estendido tem a mais? Ele tem, por exemplo, dois homens diferentes e tem também um casal de mulheres. Tá? Então, durante a jogada, você vai usar os dois? Não, você vai escolher um deles e vai tirar o outro, né? Não tem por que colocar os dois, tá? Salvo alguns casos, por exemplo, eu vou atender um casal que é homossexual e quero colocar os dois iguais. Você pode determinar, sempre tem um dominante, né, num casal, então qual deles vai ser qual e você joga com os dois. Pode, pode, mas não é necessário, tá? Porque mesmo dentro do casal homossexual,
pode usar a mulher e o homem como casal sem problema nenhum, que vai dar tudo certo também. No fim das contas, dá tudo certo. Então, como escolher um baralho? Existem também baralhos que têm frases embaixo. Tem alguns que têm um poemazinho, tem outros que têm uma pequena descrição da carta. Eu não gosto desses, tá? Eu, pessoalmente, não gosto. Por quê? Porque você acaba se atendo àquilo que está escrito e esquece de olhar o que está na carta. Então, você acaba se limitando com uma carta que tem algo escrito. Eu, sinceramente, não gosto, tá? Existem alguns outros modelos, que inclusive o meu marido tem um, que é o baralho cigano da floresta, tem os outros que é do mar. Então, todo tema vai estar envolvendo, olha, ele está mostrando a carta ali para vocês. Todo tema vai estar envolvendo o dele que é da floresta, tudo vai estar da floresta. Esse é o fundo da carta, ó. E aí todas as cartas são parecidas, o fundo dela, né? Porque vai estar tudo na floresta. Mas o símbolo principal também é o mesmo. E vocês podem usar sem problema nenhum. Então, assim, me identifiquei muito com esse, pode comprar, sem problema nenhum. Depois que vocês aprenderem a olhar aqui, vocês vão conseguir ler qualquer baralho cigano, tá? Mesmo que seja diferentão. Então, não precisam comprar agora se vocês não têm. Pesquisem, podem olhar na Shopee, tem várias opções que não são caras, são baratos, tá? Hoje em dia a gente tem uma variedade muito grande, tem uma facilidade de comprar, porque antigamente não tinha, né, gente? Esse aqui mesmo que eu comprei, esse aqui eu comprei na internet, mas foi de um site, acho que foi na Wish, nem sei se existe ainda esse site, foi muitos anos atrás e não foi barato. O original dele é bem caro, tá? Esse aqui não é original. Mas o original é super caro e eu paguei ele mais caro também. Hoje em dia tá super barato na internet, tu baixa, assim, ó, R$ 50 tu compra um baralho super bom, tá? E envio sim, envio o link, tá? Depois eu vejo alguns modelos e mando para vocês lá no grupo o link para quem quiser comprar, quiser escolher o seu baralho, vocês podem olhar lá. Mas assim, ó, se vocês procurarem baralho cigano na Shopee, vai aparecer um monte de opções, tá? Então, assim, qual é a estrutura do baralho cigano? Eu vou colocar uma carta na tela aqui para vocês conseguirem ter uma ideia de como que é a estrutura. Deixa eu compartilhar aqui. É que só vou abrir uma carta. Ó, eu escolhi uma carta aleatória, tá? Fechou aqui. Gente, peraí que a imagem fechou sozinha, peraí. Acho que não era para mostrar aquela carta. Vou mostrar a carta de vocês da casa. Estão conseguindo ver? Estamos. Peraí que para mim não está aparecendo. Peraí, deixa eu só mudar aqui. Ah, agora acho que deu. Gente, eu não estou vendo a carta. Vocês estão vendo a carta? Tá, Estamos ali.
Eu não estou vendo, mas já que vocês estão vendo aí, então deixa eu pegar a carta casa aqui, só para mostrar para vocês o que que eu vou explicar. Depois eu vejo por que que não está aparecendo para mim. Então, vocês observem aí na carta casa que a gente tem a figura principal, que é a casa em si, né? Que aqui é uma casa grande, uma casa bonita, tem um portão na frente que está semi-aberto, né? Tem um jardim na frente da casa, e em cima dela nós temos um número, que é, no caso é o número 4, e temos também uma carta do baralho comum, que é um rei de copas, tá? O K e um coraçãozinho. Estão conseguindo ver? Então, nós temos três pilares principais, né? Três coisas da estrutura principal de um baralho que sempre vai ter em todos os baralhos. O número da carta, que vai ser muito importante quando vocês forem ler mesa real, por exemplo, que vocês vão precisar saber cada carta, qual número é cada carta. A carta do baralho comum, que vai ser quando vocês ficarem com dúvida ou alguma coisa assim, vocês podem ler ela como um indício, como um detalhe, como alguma coisa nesse sentido, mas também não é o mais importante. E o mais importante da carta é realmente a figura principal, que neste caso é a casa. E, é claro, todos os detalhes que estiverem ao redor dela, tá? Então, é muito importante que vocês saibam disso. Tem que ter essas três coisas. Se tivesse, a minha tem frase, não tem importância, tem que ter essas três coisas. Ah, o meu tem mais um indício, às vezes tem algumas cartas que diz ali que é fogo, que é ar, que é terra, algum dos quatro elementos, que também não vejo importância de ter, tá? O que é importante ter são essas três coisas que todos os baralhos têm. Às vezes tem menorzinho. Por exemplo, o baralho que o Alex tem, que é esse da floresta, a carta, aquela pequenininha, a carta do rei de copas, que aqui tá grande, que vocês estão conseguindo ver, na dele é bem pequenininha. Tanto que ele me disse um dia, não, no meu não tem. E aí eu falei, tem sim. Aí mostrei onde é que tá. Então ela tá mais escondidinha, mas tem. Então o principal é o número e a figura, né? A imagem. E o restante é mais opcional, tá? Então, essa estrutura é o que é importante para vocês terem, tá bom? Todas as cartas, elas têm polaridades, positivos e negativos. Quem de vocês acha que tem cartas só positivas e cartas só negativas? Que quando vocês olham assim, olhou a carta do caixão. E aí, vocês acham que a carta do caixão é positiva ou é negativa? Eu acho que depende do contexto, não? Perfeito, Arielle. Todas as cartas têm positivo e todas as cartas têm negativo. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso: não existe carta somente negativo e não existe carta somente positivo. Todas elas têm as duas polaridades. Lembrem que tudo que tem em cima tem embaixo, sempre tem a direita e a esquerda, o yin e yang, masculino e feminino, a frente e atrás, a sombra e a luz, o sol e a lua, tudo são polaridades. Então, assim como na vida tudo são polaridades, no baralho cigano não seria diferente. Por quê? Porque o baralho cigano imita a vida, ou lê a vida, lê o universo. E como tudo é dual, o baralho cigano também é dual. Então, ele também vai mostrar sempre essas polaridades. Como que vocês vão saber se ele deve ser lido no positivo ou no negativo? Vocês vão saber conforme aonde a carta sair, se ela está numa posição positiva, se ela está numa posição negativa, se ela está como resposta. Isso tudo vocês vão aprender durante o curso, não se preocupem, tá? Todas as cartas eu vou ensinar a simbologia, o que que aquele símbolo significa, e vou ensinar também o que que aquele símbolo significa no positivo e no negativo. E aí vocês vão saber todo o contexto, e quando vocês forem jogar, vocês vão saber como usar aquilo, porque vocês já vão estar entendendo o que que naquela posição aquela carta significa. Então, não se preocupem que vocês vão aprender tudo isso, tá? É bem tranquilo. Existem muitas crenças sobre baralho cigano.
né? E eu quero falar algumas aqui, mas durante o curso vocês vão perceber que vai se apresentando outras, porque a gente ouve muita crença limitante, né? Na vida. Então, no baralho cigano também não seria diferente. Um dos cursos que eu fiz, por exemplo, e eu quero contar um pouquinho também dessa trajetória que eu fiz de cursos, porque o primeiro curso que eu fiz foi um curso presencial. E eu sei que tem muita gente que quer curso presencial, né? Ai, não, mas eu quero fazer um curso presencial, não quero fazer online, não quero fazer um curso gravado. E aí eu vou dizer para vocês, dependendo do professor, não vale a pena, vocês vão gastar dinheiro à toa e vão sair frustrados, que foi o que aconteceu comigo. Eu saí extremamente frustrada desse curso presencial que eu fiz. Por quê? Porque para vocês fazerem um curso presencial que seja realmente de conteúdo, vai ser um curso longo, porque vocês vão perceber quantas horas de aula a gente vai ter aqui para vocês conseguirem entender todas as cartas uma por uma, para vocês entenderem métodos de leitura, entender todo o contexto do baralho cigano. É longo o curso. E aí vocês imaginem vocês fazerem um curso presencial dessa forma. Vai ser muito caro, porque a pessoa vai ter que estar presente. Eu estou presente aqui, mas eu estou no conforto da minha casa e vocês estão no conforto da casa de vocês. É um pouco mais tranquilo. Mas imagine vocês terem que preparar um espaço para as pessoas virem até você para fazer um curso presencial. Então, perdão, esse curso que eu fiz, ele foi um curso de uma tarde. Ele foi vendido como um curso de um dia todo, mas na verdade a pessoa me deu um curso de uma tarde. E na verdade não foi nem uma tarde, porque ela marcou as duas, depois ela passou para as três, e eu fiquei até 6 horas da tarde. Então foram 3 horas de curso. O que que eu aprendi? A ficar com mais dúvida. Eu saí de lá cheia de dúvidas. E, gente, na época, olha só, na época, foi quantos anos atrás? Eu acho que uns 8 anos atrás, talvez mais. De 8 a 9 anos atrás, eu paguei R$ 450 por esse curso, de 3 horas, que eu não aprendi nada. Então, olhem a diferença do que vocês estão recebendo hoje, tá? E eu não tô aqui falando que o meu curso é o melhor curso do mundo, não é isso. Mas eu sei o que eu tô falando porque eu já percorri esse caminho. Eu saí de lá muito decepcionada, eu saí de lá com muitas dúvidas. Ela não me ensinou nada. É, sabe o que que ela me ensinou? Eu cheguei lá, ela me ensinou a consagrar o baralho, coisa que, na verdade, eu nem consagro mais daquela forma que ela ensinou, porque hoje eu entendo os elementos da consagração, hoje eu entendo como que deve ser feito, que hoje eu tenho outros conhecimentos, naquela época eu era crua, não era maga ainda, não era nada. Então, assim, hoje eu entendo todo o contexto e eu vejo que aquela forma que ela me ensinou nem faz tanto sentido, entendeu? Então, foi como se eu estivesse fazendo uma leitura para ela. Eu cheguei, ela me perguntou, me mostra aí como que você lê. Eu pensei comigo, tá, mas não vim aqui para isso, eu vim aqui para aprender como que você faz, né? Eu quero que você me mostre como que você usa o baralho. E ela não me ensinou. Então, assim, ela me deu uma apostila no final do curso extremamente pobre, que é como se eu estivesse lendo o livreto que vem junto com o baralho, que qualquer um de vocês vai ter quando comprar o baralho de vocês, ou se vocês já têm o baralho, vem um livretozinho junto. E foi mais ou menos isso. Então, assim, realmente foi bem frustrante, tá? Depois eu comprei alguns outros cursos online que me acrescentaram um pouco mais, mas ainda não era aquilo. E aí, realmente, eu achei um professor que para mim foi muito bom, tá? Que eu sigo muito do que ele me ensinou. Só que é claro que, além daquilo tudo que eu aprendi com ele, eu coloquei todos os elementos que eu tenho junto da minha experiência, da minha vivência, de todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, e eu coloquei tudo isso no método que eu criei para fazer esse tipo de curso, né, para fazer essa aula. Então, realmente, eu tive um professor muito bom, online também. Só que qual a diferença do nosso curso, né, desse curso que eu dou para vocês, para o curso que eu fiz com ele? O curso dele era todo gravado. Era muito bom, realmente é um curso muito bom, mas ele é todo gravado, e aí a gente tinha aula uma vez por mês para tirar dúvidas com ele. Então, assim, era muito pouco tempo, tinha muitos alunos, né? Então, não tinha tanto contato com o professor, não tinha grupo de WhatsApp, quer dizer, até tinha um grupo de WhatsApp, mas ele não participava. Então, nós não tínhamos um professor à disposição. Então, olha a riqueza que vocês estão tendo. Vocês têm uma professora à disposição de vocês.
Ah, eu tô com dúvida, não tirei na aula. Gente, chama lá no WhatsApp, no grupo. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Podem perguntar, perguntem. Eu estou dando essa liberdade para vocês. Não conseguiu perguntar aqui na aula, a dúvida surgiu depois, pergunta lá no grupo. Ah, é uma coisa muito pessoal, eu não quero perguntar no grupo. Tem meu WhatsApp, chama no particular. Eu vou responder da mesma forma, tá? Não se preocupem com isso. Eu quero que vocês saiam daqui leitores maravilhosos. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o que vocês estão fazendo. Porque, queiram ou não, vocês vão levar o meu legado também, né? Vão levar meu nome. E se alguém pedir indicação para aula, né? Vocês vão ter também a facilidade de falar, olha, foi boa ou foi ruim, gostei, não gostei. Então, eu espero que vocês gostem. Porque se for para indicar, né? Eu quero que vocês indiquem. Tanto que a Berê veio por indicação de outras alunas também, né, Berê? Que fizeram curso comigo, gostaram e indicaram que a Berê estivesse aqui no curso. Então, hoje ela está aqui como aluna também. Então, eu quero que vocês tenham isso, tá? Eu quero que vocês realmente aprendam e que vocês tenham segurança nas leituras de vocês, tanto para vocês mesmas quanto para outras pessoas. Porque uma coisa muito importante que eu quero que vocês lembrem sempre e levem como vocês para você com vocês como lema de vida. O baralho cigano não é uma brincadeira. Ele é extremamente espiritual. E as pessoas que vierem procurar vocês é porque estão precisando de direcionamento. Ninguém vem por curiosidade. Às vezes até vem, mas vocês vão perceber que talvez no começo alguém venha por curiosidade, mas assim que vocês levarem isso com seriedade, os curiosos se afastam. Então, as pessoas que chegarem até vocês, elas vão trazer necessidades, dificuldades, problemas, elas querem solução, elas querem direcionamento. E aquilo que vocês falarem para elas vai calar fundo na alma delas. E elas vão lembrar. Gente, tem gente que eu atendo há anos e que lembra coisas que eu falei lá no começo. Eu me lembro? É claro que não, porque eu lembro do cliente, mas eu não vou lembrar de tudo que eu falei para ele, não tem como. E nem é bom também, né, a gente ficar lembrando de muita coisa, porque assim, gente, o nosso HD aqui vai enchendo de coisas e assim, alguma coisa a gente tem que eliminar, né? Então que a gente elimine fofocas, que a gente elimine coisas que são dos outros e deixe o que é nosso, né? O nosso HD precisa dessa limpeza de vez em quando, tá? De um detox, né, de coisas. Então a gente precisa fazer essa limpeza. Mas é muito importante vocês lembrarem dessa responsabilidade que vocês terão como cartomantes, tá? Então, a gente também, falando nisso, a gente tem que também falar da ética do atendimento, tá? Primeira coisa, nossa mesa de jogo não tem julgamento. Julgamento não cabe aqui de forma alguma. Não importa se você concorda com o que a pessoa está falando, não importa se o problema da pessoa também fala com você, a gente não pode associar os nossos problemas com os problemas da pessoa. A gente não pode associar a nossa vivência e as nossas experiências com o que a pessoa está passando. É claro que a sua experiência vai contar muito quando você for jogar para alguém, porque se você já passou por algo parecido, você vai saber conduzir, mas o mais importante é não julgar nenhum tipo de situação, por mais que você não concorde, porque vão aparecer desafios na mesa de vocês e vocês vão perceber isso, e vocês vão ter que saber separar a vida de vocês, a opinião de vocês, com aquilo que o baralho está falando para vocês, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento. Outra coisa muito importante: tudo que for conversado na mesa de jogo, fica na mesa de jogo. Só sai dali se o próprio consulente levar, porque aí é um assunto dele, ele fala se ele quiser. E ele conta para alguém se ele quiser. Aqui, durante o curso, vocês vão perceber que eu vou contar bastante milagre, mas eu nunca vou contar o santo, mesmo vocês não conhecendo eles, tá? Jorge Alex é meu marido, a gente mora junto, nem para ele eu conto nada. Às vezes, passado meses de um atendimento, surge um assunto sobre aquela situação e eu conto alguma coisa que aconteceu, mas ele nunca sabe sobre quem é. Tanto que assim, eu atendo pessoas que ele também conhece, eu atendo amigos, né? Ou inclusive amigos de sacerdócio dele, e ninguém sabe de ninguém. Não, em primeiro lugar, a ética, né? É ética, gente, é ética do Eu não sei nada atendimento. dos atendimentos dela, ela não sabe nada dos meus atendimentos. E assim a gente vai. Exatamente.
É isso que tem que ser muito bem claro, muito bem dito, tá? Porque as pessoas vão estar confiando em vocês com os maiores desafios e problemas da vida dela. E geralmente são coisas bem íntimas, tá? Então, vocês precisam saber conversar sobre todos os assuntos de forma clara, sem pudor, tá? Isso também é uma coisa que a gente tem que aprender, porque tem que ser sem vergonha mesmo, não pode ter vergonha de falar sobre nenhum tipo de assunto, porque tem pessoas que vão precisar ouvir falar sobre sexo, sobre, gente, assuntos polêmicos, homossexualidade, enfim, todo assunto que vocês possam imaginar surge na mesa de jogo. E aí, se a gente tiver pudor, ou tiver julgamento, ou tiver qualquer outra situação, a gente acaba se perdendo nisso e acaba perdendo muita coisa das leituras, né? Então, deixa eu mudar aqui. Então, é muito importante que a gente saiba disso também, tá? Uma outra pergunta que sempre surge, e que talvez vocês já tenham se perguntado: precisa ter uma entidade cigana ou uma entidade que ajude vocês a fazer leitura? E a resposta é não. E não que vocês não possam ter, tá? É diferente poder ter. Boa noite, Tati, bem-vinda. É diferente você ter uma entidade que ajuda você ou precisar de uma entidade. São duas coisas diferentes, tá? Porque existe uma crença que se você só pode ler se você tiver uma entidade que te ajuda. E aí, para que serve o conhecimento? Isso é uma limitação. Então, quando você tem o conhecimento, você consegue ler com a entidade ou sem entidade. E é claro que a gente sempre tem alguém que nos guia, sempre tem alguém que está ali soprando no teu ouvido, sim, mas às vezes a pessoa não sabe ouvir ainda. Ainda não consegue ouvir essa intuição, essa voz que fala dentro dela. Então, ela tendo conhecimento, ela vai poder fazer todas as leituras com segurança, de qualquer forma, porque ela vai ter o conhecimento. E se tiver uma entidade que ajuda, o conhecimento que ela adquiriu vai ser só um acréscimo, porque aí a entidade não vai precisar explicar tudo, porque ela já tem o conhecimento, tá? Então eu ouço bastante essa coisa, ah, mas tem fulana que joga com tal entidade. Aí não é a pessoa que está jogando, é a entidade. E aí, se a entidade não tiver em terra, porque vamos combinar, já, né, gente? Eu tenho uma cigana que me acompanha. Vocês acham que ela só tem isso para fazer na vida? Ficar do meu lado 24 horas por dia para precisar de uma leitura. Vem aqui. Não, né? Eles também estão na evolução deles. Eles não vão ficar do teu lado o tempo todo. Então, vamos agilizar, né, gente? Vamos ter o nosso conhecimento também para a gente ter a nossa independência, né? Vou pedir para a Tati, que já é minha aluna, para falar um pouquinho sobre o curso, para dizer o que ela achou, para dizer. Para falar. Tati, dá a tua opinião. Ah, eu estava abrindo o microfone. Dá para escutar bem? Que eu estou no Dá sim. computador, eu sempre usei o celular. Dá para ouvir sim, Tati. Ah, é uma honra ser convidada novamente. É, ele faz a gente se sentir parte da família dela, sabe? De tanto acolhimento. E ela tá sempre ali pronta para responder as nossas dúvidas, para nos ajudar, mesmo quando a gente está com algum problema pessoal mesmo, a gente vai fazer alguma tiragem que a gente queira saber, ela está sempre ajudando. E com relação às cartas, ela é muito clara, ela não deixa a gente. Lembra ali, eu queria ler um pouco algumas coisas antes. Então ela não deixa a gente ler nada antes, mas por quê? Para não confundir, para não trazer outro tipo de conhecimento, para a gente ter essa mente é, aberta ali para esse conhecimento que ela vai trazer. E aí, com esse conhecimento que ela traz, a gente ah, começa a buscar outras coisas para irem acrescentando e a gente discernir o que serve e o que não serve. Senão a nossa cabeça fica cheia de informações e a gente não consegue depurar o que é ali, o que é verdadeiro, o que serve, o que não serve. Então, é, assim, o que que eu digo?
aproveitem o curso, aproveitem ali. Ela é uma pessoa assim que faz de coração. Eu lembro que eu estava procurando uma pessoa para poder aprender, né? E eu acho que foi um momento certo, tudo chega no momento certo. Eu demorei muito tempo para. Eu sempre me interessei, mas eu demorei muito tempo para procurar. E quando eu procurei, eu achei ali. E eu comecei a conversar com ela, e o carinho com que ela conversou comigo, tudo. E no decorrer do curso. A gente dá para ver ali o quanto que ela faz com amor, com carinho, com dedicação, o carinho que ela tem por cada um que se torna ali o membro, eu falo que é membro da família, porque assim, eu não consigo ficar muito tempo longe, né, dela. E é isso. As cartas, o baralho cigano ele é bem objetivo, bem direto. Então, eu acredito que a gente precisa de muito estudo mesmo em cada carta, cada uma delas, porque é tudo baseado em símbolos, né? Então, a gente precisa entender muito bem os símbolos para depois interpretá-los, porque a gente vai juntar esses símbolos numa tiragem e fazer a interpretação. E a interpretação, o que a gente precisa é saber muito bem o que cada carta significa para depois poder fazer essa junção de interpretação. E isso é muito importante e ela traz uma destreza assim excelente. Aí, Gratidão, Tati. Sabe que mora no meu coração, né? Assim como a ai, Tati falou, você no vou, meu. vou usar os ganchos que a Tati colocou aqui, tá? Quando a Tati iniciou o curso, ela é muito curiosa, assim como eu, então adora ler, adora buscar conhecimento, então ela veio já, eu posso ler tal livro, vou ler tal livro, pá, pá. Gente, é uma coisa que eu falo para vocês, calma, não leiam nada ainda, não busquem outras fontes de conhecimento agora. Agora é o momento de vocês focarem neste curso. Eu não trago uma verdade absoluta, de forma alguma. Vocês vão poder beber de outras fontes à vontade, mas primeiro bebam desta, porque aí vocês vão ter esse conhecimento e depois vocês vão poder comparar com outros conhecimentos, com outros livros, com outros cursos que vocês possam fazer depois. E aí, como a Tati falou, vocês vão separar o joio do trigo, separar o que serve, o que não serve, o que faz sentido para vocês daquilo que não faz, entendeu? Então, é só nesse momento, tá? Eu peço um pouquinho de cautela, um pouquinho de calma, não busquem muitas coisas ao mesmo tempo, justamente para assim, pega um copo vazio, enche com o conhecimento que eu vou colocar para vocês aqui e depois, gente, vão para o mundo, tá? Vocês são livres para buscar o conhecimento que vocês quiserem. E é interessante que vocês busquem sim, tá? Mas cada coisa a seu momento. E trazendo também a parte dos símbolos que a Tati falou, né? Sim, a nossa vida é cercada por símbolos. Para qualquer lado que você olhe, tem símbolos, sim. A nossa escrita é símbolo, os números são símbolos, todas as marcas conhecidas no mundo são símbolos. Todas têm um desenho que é um símbolo. E algumas têm consciência e usam isso a seu favor na simbologia, e outras não têm nem consciência do que eles desenharam, mas faz sentido para a marca. E aquele símbolo tem um significado. Então, assim, tudo na vida é simbólico, né? E quando a gente começa a olhar para isso de uma forma consciente, de uma forma de entendimento, sabendo que aquilo realmente é um símbolo e que aquilo faz sentido, muda tudo. Por exemplo, alguns símbolos são bem conhecidos da gente. Estrela de 5 pontas, estrela de 6 pontas, quando a gente fala isso, todo mundo sabe o que é, né? Agora, quando a cruz mesmo, que tem no baralho cigano, todo mundo sabe o que é uma cruz. Mas vocês já pararam para olhar além da simbologia da cruz? O que realmente ela traz? O que realmente essa cruz significa? Que a gente pensa logo em Jesus Cristo, né? No sacrifício que ele teve lá, foi pregado na cruz. Mas e o resto? Todo o resto que traz?
Então, é essa simbologia que faz parte da nossa vida que a gente olha além, que a gente olha o que aquilo se encaixa na tua vida, aonde que este símbolo fala para você. E aí, quando você consegue entender ele na tua vida, você consegue colocá-lo na vida das pessoas também, porque aí vai fazer sentido. Aí você vai estar olhando isso para a vida, né? Uma outra coisa muito importante para o curso e para as tiragens de vocês é saber fazer a pergunta. E não se preocupem que vocês vão aprender durante o curso também. Mas a pergunta é tão importante quanto conhecer o significado das cartas. Porque tanto o tarô quanto o baralho cigano, eles são muito diretos. Então, eles vão responder exatamente aquilo que você perguntar. E aí, quando você faz uma pergunta muito ampla, porque vocês vão ver, tem cliente, todas as clientes de vocês que vierem, todas as consulentes de vocês, em algum momento da tiragem, elas vão perguntar: tem um amor para mim aí na vida? Vai aparecer alguém? Gente, sempre vai dar que sim. Mas quando? Que tipo de amor? Né? Por quê? Porque você só perguntou se vai aparecer um amor. Você não direcionou a pergunta. Entende? Então, assim, é muito importante a gente saber como fazer a pergunta para que ela seja mais direta possível, mais direcionada possível, para a resposta também ser direcionada. E não ficar essa coisa ampla jogada no universo, que aí a pessoa vai sair daqui sem a resposta que ela gostaria, né? Então, é muito importante a gente saber fazer a pergunta, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém que tem alguma dúvida dessas coisas que a gente conversou até agora? Por enquanto não, mas só por curiosidade, Eli, eu sou muito ansiosa e eu já tinha um baralho. Aí eu Uhum. até vi que só aparece, no meu caso, só aparece o número 4 em cima. A carta não aparece, igual você falou. Tá, depois tu me manda uma foto dela que eu vejo certinho, pode ser? Manda, Eu manda falo. sim. Manda lá no grupo que aí já explico bem direitinho, tá? Uhum, Que perfeito. aqui na tela eu consigo ver só um pedaço dela também. Uhum, Mas tira uma fotinho, manda no grupo. Até se quiser mandar agora, eu já consigo ver aqui, já consigo te responder. vou mandar, só um minutinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Prontinha, mandei, Eli. Tá, deixa eu olhar aqui. Deixa eu botar meu óculos, que sem óculos eu não enxergo. É, realmente na tua carta não tem. Mas não vai fazer falta, tá? Tu vai conseguir ler ela da mesma forma, tá? Uhum, tá bom. E aí, assim, ó, caso você queira continuar lendo com ele e seja muito importante para você, você vai anotando durante as aulas, tipo, o 4, a carta 4 tem tal carta Uhum, né, do baralho comum. Aí você vai ter, ou então assim, é de copas, é de paus, só para você ter um indício, tá? perfeito. Para você ter de conhecimento. E não se preocupem que, como eu falei para vocês, as aulas ficam gravadas, então vocês vão ter como ver, como rever, como anotar, fazer anotações, tudo mais, né? A Thelma, inclusive, me perguntou sobre a apostila, e aí eu vou falar para vocês sobre a apostila. A Tati está aqui como minha aluna, ela pode comprovar isso, inclusive. Gente, eu não gosto de dar apostila, tá? E não é que eu não tenha, que eu montei uma apostila, mas eu não gosto de dar. Por quê? Porque a pessoa fica dependente da apostila e eu não quero que vocês sejam cartomantes de manual, tá? Inclusive, assim, tem gente que vende realmente manual. Ai, saiba tudo sobre o baralho cigano, aqui tem todas as combinações possíveis para vocês saberem sobre se essa pergunta sair no amor, no trabalho. Gente, nenhuma pergunta é a mesma. As pessoas são diferentes, as perguntas são diferentes. Não tem como um manual conter todas as combinações. Não existe. Pode ter indício, sim, mas vocês vão ver que a mesma resposta, as mesmas cartas podem ter uma infinidade de respostas dependendo da pergunta, dependendo da pessoa. Então não existe o manual, tá? E é por isso que eu não gosto de dar apostila. Então, como que vai ser a apostila de vocês? Vocês vão ver a aula, não precisam fazer anotação durante a aula, só prestem atenção, tirem as dúvidas, perguntem, participem. E depois vocês têm a aula
para vocês reverem e fazer as anotações necessárias. Ah, tal carta tem isso. Aí eu tive um insight a mais, coloquei lá, senti isso da carta, vi isso que a Eli não falou, vou colocar aqui, depois eu pergunto se é, se não é. Tudo faz sentido, tá? Deixa eu ver qual a pergunta que a Mayara colocou aqui. Ó, a Mayara, ela faz parte de um grupo dos Cíclicas, que é uma vivência, né? Que não digo nem que é um curso, porque a ciclicidade a gente vive na pele, né? E eu convidei as meninas de lá e ela veio pelo convite, né? Então, seja muito bem-vinda, Mayara, que bom que você está aqui. E realmente, às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de conhecimento, né, sobre o baralho cigano ou sobre o oráculo e o que que é um oráculo, né? Então, seja muito bem-vinda. Fico muito honrada com a sua presença, tá? Para vocês verem como eu também estou sempre envolvida em outros assuntos, né? E o Cíclicas é para trabalhar o feminino, tá? E assim, já mudou muita coisa na minha vida porque você traz a tua ancestralidade, você começa a trazer esse conhecimento, né? Então, vocês vão perceber durante o curso, inclusive, que o conhecimento é sim muito importante e você vai poder, depois de ter o conhecimento, usar também a sua intuição. Porque sim, a gente trabalha com a nossa intuição o tempo todo, nós somos mulheres, nós somos cíclicas, né? Nós temos a nossa ciclicidade, a gente não é a mesma, nem um dia, todos os dias nós somos diferentes, né? Os homens que me perdoem, mas as mulheres têm esse quê a mais, esse algo especial, né? Que é a nossa intuição, nosso sexto sentido, e a gente traz isso muito aflorado quando a gente trabalha ele, né? Então, vocês vão sim aprender a usar a intuição de vocês também, junto com o conhecimento que vocês vão adquirir aqui. Então, depois que vocês tiverem conhecimento, vocês podem dar vazão à intuição, ao que está vindo, aquilo que está sendo falado, tá? É bem legal. Durante o curso, eu vou ensinar vocês a fazerem isso também, né? Vou ensinar vocês a consagrar o baralho, a como fazer, quais são os elementos, como que faz, por quê, se precisa ter um espaço sagrado, se não precisa, tá? Tem muita coisa, muita crença que a gente vai desmistificar aqui e muita coisa que vocês vão ter entendimento dos porquês, tá? Então, sobre elementos, sobre tudo mais, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Thelma, eu não estou te ouvindo. Se você tiver alguma pergunta, faz lá no chat, escreve lá. Ou pergunta no grupo depois que eu te respondo, tá, meu bem? Acho que você não está conseguindo mandar, não está conseguindo abrir teu áudio, né? Depois eu te mostro certinho como que abre o áudio no telefone, tá? Então, para matar a curiosidade de vocês, vamos começar com as cartas? Vamos. Vamos ver se aparece para mim agora aqui. Deixa eu só abrir a carta primeiro, porque senão eu não consigo compartilhar. Conseguem ver a primeira carta? Todo mundo está enxergando a primeira carta? Carta um. O pessoal está aparecendo para vocês? Assim, ele. Ah, tá ok. Então, iniciando, né? A gente começa com a carta um, a primeira carta do baralho cigano, que é o cavaleiro. Então, vocês percebam que existe o número um aqui, tem o 9 de copas do ladinho aqui, que é a carta do baralho comum, mas o que realmente toma a carta é o próprio cavaleiro. Então, quando a gente olha para a carta do cavaleiro, o que que hoje a gente pensa? Hoje a gente não tem tanta utilidade para um cavaleiro, né? Só que a gente tem que lembrar de que quando o baralho foi desenhado, o que que ele significava, para a gente poder colocar isso na nossa vida de hoje.
porque o mundo evoluiu. Então, quando esse baralho foi desenhado, o cavaleiro era extremamente necessário para quê? Porque não existia carro, não existia meios de transportes rápidos, né? O que existia de mais rápido naquela época era o cavalo, porque o cavalo conseguia passar em qualquer lugar, até onde não tinha, onde era estreito, né? Os caminhos eram estreitos, então não tinha ruas como a gente tem hoje. Para uma carroça se locomover, por exemplo, de um reino para outro, ou de um lugar para outro, era muito demorado. Então, quando tinha que levar alguma mensagem, quando tinha que levar alguma notícia, quando tinha que saber de algo, quem era imbuído de fazer essas coisas? O próprio cavaleiro, porque ele ia muito rápido. Então, a gente já começa a olhar aqui que o cavaleiro ele fala dessa rapidez, né, de mensagens que são entregues, de novidades, de comunicação. Ele tem muito essa coisa da rapidez, tanto que a carta de número 1 é aquela que começa, que inicia. Então, tudo que tem que iniciar começa pelo número 1. E essa carta ela vai falar desses começos, vai falar desse movimento, inclusive, né? Quem de vocês aí faz compra na Shopee? Ou no Mercado Livre, ou no TikTok. Levanta uma mãozinha aí para eu saber quem de vocês faz compra. Acho que todo mundo, né? O entregador da Shopee é o cavaleiro, porque é ele que traz as coisas para vocês. O Uber que vocês pedem todos os dias, ou que vocês pedem de vez em quando para se locomover, é o cavaleiro também. Porque hoje nós temos carro. Então, hoje, para você fazer uma viagem próxima, né? Para você fazer aquela coisa mais rápida, você tem a possibilidade de você ir de carro, você não precisa ir de cavalo. Então, quando você precisa ter essa rapidez de locomoção, você faz o quê? Você vai de carro, ou você pede um Uber, ou então alguém entrega alguma coisa para você, traz uma novidade, traz uma notícia. Vem o entregador, né? Ah, pediu uma pizza, vem o entregador da pizza, de moto, rápido, com agilidade. Então, tem toda essa rapidez na carta do mensageiro, né? Do cavaleiro. Então, ele traz, vocês podem ver aqui na imagem dele, ele tem aqui no cavalo dele, ele tem um pergaminho, que é o quê? É a notícia que ele está levando para alguém, né? E ele está saindo de casa. Então, essa carta também é um indício de que para você fazer alguma coisa, para você fazer as coisas acontecerem, você precisa sair do conforto, muitas vezes. Precisa sair de onde você está. Você precisa se locomover, precisa andar, precisa ter esse movimento, porque senão você não vai sair do lugar. Quando você quer que algo aconteça, mas você não sai do teu sofá, não sai do conforto da tua casa, não sai da tua cama, aquilo não vai acontecer. Então, o cavaleiro também fala deste movimento, desse sair, desse expandir, do arriscar-se, né, no caminho, para você conseguir fazer aquilo que é necessário. O cavalo em si, ele traz também uma força, né? Porque o cavalo ele é um animal que ele traz essa força do movimento, ele traz a força do direcionamento, porque você tem o cavaleiro direcionando, mas o cavalo vai ser direcionado. Então, também tem essa união entre direcionamento do condutor para onde você quer ir, tá? Então, você coloca tudo isso nessa carta de forma a olhar para ela com todo esse olhar de o que ele pode estar falando. E aí, como que vocês vão saber sobre o que esta carta está falando, tendo tanta informação? Claro que vai depender da pergunta, das cartas que saírem junto com ela, de que posição que ela está, se ela está no positivo, se ela está no negativo, e tudo isso vocês vão olhando depois. Então, a simbologia dela é tudo isso que conversamos até agora. É esse movimento, essa agilidade, né? A notícia que vai, a notícia que vem, a comunicação, a rapidez. Então, viagens próximas de perto, assim, né, de uma cidade próxima para outra, também está dentro dessa carta aqui, quando fala desses assuntos. Então, tá tudo aqui. Sair do conforto da tua casa, sair do próprio conforto, da tua zona de conforto, para realizar os teus projetos, para realizar aquilo que você precisa. Então, quando a gente olha para a carta do cavaleiro no positivo, a gente vai estar olhando um movimento direcionado, um movimento necessário,
pede rapidez para que não se demore para realizar aquilo que você precisa. A facilidade de sair de onde você está e chegar até onde você precisa ir. Essa condução de coisas, né? Alguém bem direcionado, alguém que sabe o que está conduzindo, alguém que sabe para onde quer ir ou como chegar lá, sabe a notícia que vai chegar, ou então a notícia que você está esperando vai chegar até você, vai chegar alguém que te direcione, porque uma coisa assim, ó. Sabe quando vocês estão procurando alguma coisa? Por exemplo, a Arielle estava procurando um curso de baralho cigano e alguém chegou para ela e indicou o meu curso. É um cavaleiro no positivo. Alguém indicou aquilo que ela precisava, né? Alguém trouxe essa mensagem. Então, no positivo, ele está falando tudo isso. Alguém que tem rapidez para fazer as coisas, tem força suficiente, não se incomoda de sair do lugar onde ele está, então não tem esse medo, né, de sair da zona de conforto e ir para algum lugar. Quer fazer uma pergunta, Alex? Pede para Eliane, que tá com o microfone aberto. Deixa eu ativar o mudo dela. Aí, perfeito. Agora parou. Obrigada. Então, todas essas coisas que falamos até agora está no cavaleiro no positivo, né? Essa facilidade de locomoção, as coisas que chegam com rapidez, a velocidade de agilidade, inclusive, de fazer as coisas, a possibilidade de fazer, de acontecer, de andar, de se movimentar, tá? Quando a gente olha para essa carta na saúde, por exemplo, é alguém com uma saúde muito forte, porque o cavalo traz essa força, né? De vigor, então alguém muito forte, alguém com agilidade, alguém que malha, inclusive, porque o cavalo ele tem essa musculatura muito forte. Então, tudo isso no cavaleiro positivo. Porém, quando a gente olha para ela no negativo, você tem que olhar para ela e perguntar: por que tanta pressa? Calma, vai com calma, um passo de cada vez, porque pode ser que você esteja indo rápido demais. Lembrem que as duas polaridades, né? Então, enquanto no positivo está indo numa velocidade ótima e realmente pede essa rapidez, no negativo pede calma, talvez não seja o momento de avançar. Espera, estuda primeiro o que vai acontecer, qual caminho você quer seguir, qual é o teu real objetivo, para que você consiga ser direcionado de uma forma legítima. Pode estar ainda falando de alguém que não tem coragem de tomar decisões, alguém que está procrastinando, que não consegue sair do lugar, que até pensa em ir, mas não vai. Mensagens que não chegam, conhecimento que não chega, alguém que precisa chegar até você e não chega, uma encomenda que não vem, que não chega, que foi desviada de caminho. Né? Às vezes você recebe ali a notificação, tal entrega foi concluída, e você não recebeu nada, é um cavaleiro negativo. Alguém com uma saúde debilitada, faltando energia, faltando o próprio movimento do corpo, que não está sendo movimentado. Alguém que não sai de dentro de casa e quer que as coisas aconteçam, então fica ali naquela procrastinação, não sabe se vai, não sabe se fica e quer que as coisas aconteçam. Se estiver falando de uma viagem, por exemplo, tomar cuidado com o meio de transporte que a pessoa vai, porque lembrem que é uma viagem rápida, então você usa um transporte rápido, né? Então pode ser que tenha algum problema nesse transporte, pode ser que esse transporte não chegue. Pediu um Uber, o Uber não chegou, se perdeu no caminho ou cancelou a viagem. Tudo isso está no cavaleiro negativo. Então, como que eu vou saber o que eu vou colocar nessa resposta? Vai depender da pergunta. E vai depender também de quais cartas saíram junto dela, do método que você está usando. E tudo isso vocês vão aprender mais para frente, com o tempo, durante o curso. Mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia de tudo que o cavaleiro faz, de quanta coisa ele traz dentro de si. E aí, nesse cavaleiro aqui, ele é um cavaleiro que está olhando para a frente. Existem algumas outras figuras que o cavaleiro está olhando para trás. Isso também pode ser um indício de como você vai fazer a tua leitura.
Porque, por exemplo, aqui, como ele está olhando para frente, ele está se direcionando, por exemplo, para o futuro. Pode ser que um cavaleiro olhando para o outro lado, e dependendo da carta que estiver no negativo, ou se ele saiu no negativo, vocês vão saber que pode ser, por exemplo, que a pessoa está olhando para o passado, está olhando para coisas que já aconteceram e não está com energia suficiente para olhar para o futuro. Então, isso também são indícios importantes para vocês terem na carta de vocês, que não necessariamente precisa ser essa, pode ser uma outra imagem, mas que vai fazer sentido para vocês durante a leitura. Aqui nesta carta, nós temos a casa atrás dele, que é sinal de que ele está saindo de casa para ir para algum lugar. Pode ser que em outras imagens ele esteja voltando para casa. E isso também pode fazer diferença na sua leitura se aquilo te chamar a atenção. Nesta carta, ele está num caminho de terra, com florzinhas do lado, enfim. Tem outras cartas que ele está num caminho mais largo ou mais estreito. E aí, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque como existem diferentes tipos de baralho, vocês vão perceber que existem diferenças nesses baralhos que vocês podem usar se aquilo chamar atenção durante a leitura. Porque você sabendo tudo que o cavaleiro fala até agora, né, tudo que ele já trouxe de conhecimento para vocês, todas essas informações, tudo que chamar atenção, além disso que nós falamos, também pode ser um indício para a leitura de vocês. E também pode ser importante durante a leitura se aquilo te chamou atenção. Então, às vezes, um detalhe que pode passar despercebido uma vida por vocês, naquele momento, naquela jogada, te chama atenção. Então, aprendam a olhar isso também como algo importante. Pode falar, Alex. Por isso, assim, ó, esse deck mesmo que eu tenho aqui, ó, ele é bem bonito, a carta é bem linda mesmo, a carta desliza bem, esse Segredos da Floresta, mas o que que acontece? Ele é pobre de informação. Aqui só tem o cavaleiro lá, tem uma armadura, mas ele tá na floresta, já não tem a casa, já não tem, entende? Então, é outro baralho que eu vou comprar, porque esse daqui não tá fazendo muito sentido para mim. Percebam o que o Alex falou. Não está fazendo muito sentido para mim, tá? Mas pode ser que para outra pessoa faça muito sentido. Então, assim, esse mesmo cavaleiro, ele está lá na floresta, sim, mas o cavaleiro, ele sabe tudo que o cavaleiro significa. Então, ele pode usar todas essas informações, mesmo o cavaleiro estando na floresta, tá? Então, assim, é muito relativo de uma pessoa para outra, por isso que eu deixo muito à vontade para vocês comprarem aquele que fizer sentido para vocês. Pode perguntar, Berê. Então, você falou que tem um monte de baralhos e tal. Eu prestei bastante atenção no que você falou. E Uhum, você falou assim: de repente tá uma pergunta focalizada para a saúde. uhum, E se tiver um outro baralho, eu não sei, não conheço nenhum, uhum. não fui atrás. Tá, E não tiver, por exemplo, aqui é o cavalo que representa a saúde, né? Pelo que eu entendi. sim, uhum. E se não tiver o cavalo, como é que eu vou Sempre vai ter o saber? cavalo. Então tá. Todos os baralhos têm o cavalo. Ó, vou mostrar para vocês aqui uma daquele pequenininho. Estão conseguindo ver? Sim. Estamos. Toda carta do cavaleiro tem o cavalo e tem o cavaleiro. Beleza. A Todas minha elas. também tem, só que ele vem tipo com uma É mais um faquinha na cigano, mão. né? Isso, é que Isso, esse daí é um cigano, é, né? Ele está representado por um cigano. Então, assim, isso. ó, nessa carta que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, ele parece ser um mensageiro mesmo, um nobre, né? Tá com aquela roupa de nobre e tal. Nessa outra aqui, pequenininho, ele já é mais aventureiro, ó, já é mais, parece um gladiador até, né? Quando a gente Hum, olha para essa carta. É. Mas é um homem em cima de um cavalo. Aqui Então, mesmo ele já assim, tá com armadura, ó. isso. Mas é um homem em cima de um cavalo. Então, assim, ó, sempre será, em todos os baralhos, um homem em cima de um cavalo, tá? Essa é a figura principal, que é o que vocês têm que entender, que é a figura da carta. Todo o resto que tiver são elementos que vocês podem ir usando se chamar a atenção de vocês. Mas tudo que eu falei até agora, qualquer uma das cartas, vocês podem usar essas informações, porque sempre vai ter um cavaleiro e um cavalo. Tá? Então, isso é a figura que não muda. Vai mudar o tipo de cavalo, a cor do cavalo, a cor do cavaleiro, o jeito que ele tá,
a roupa que ele tá, se é um cigano, se é um nobre, isso tudo pode mudar. Inclusive, nesse baralho que eu acho bonito aqui, deixa eu achar ele para mostrar para vocês, porque ele é bem diferentão. Esse baralho todo ele é diferente. Olha como é que é a carta do cavaleiro. É de um carrossel. É um cavalo de carrossel. E aí tem uma dama em cima, né? Uma cavaleira, e não um cavaleiro. Mas o indício é o mesmo, é um cavalo e alguém em cima. Entenderam? Então, essa que é a riqueza de saber a simbologia. Porque vocês sabem que sempre vai ser um cavalo e alguém em cima. Um homem, uma mulher, tem baralhos que são todos eles femininos, então todos os personagens são femininos, né? Porque é voltado para a mulher. Então, assim, o que que é importante vocês saberem? Sempre vai ter um cavaleiro, um cavalo e um cavaleiro. Ou uma cavaleira, tá? Mas sempre vai ter essas duas coisas. Mesmo esse aqui, que é um cavalo de carrossel, ele está indo para algum lugar. E aí, por exemplo, esse aqui que está no carrossel, como que vocês poderiam usar a mais a leitura, por exemplo? Imagine uma pessoa que anda, anda, anda e não sai do lugar, porque está sempre andando em círculos no negativo, né? Uma leitura no negativo. Anda, anda, anda e está sempre andando em círculo. Não sai do lugar nunca. Então está repetindo os mesmos erros, ou indo para os mesmos lugares. E se fosse no positivo? Aí está andando com leveza, está andando com tranquilidade, está andando na maciez, né? Então está conseguindo fazer esse trajeto de uma forma leve e fechando círculos, inclusive. Olha como muda a leitura no positivo e no negativo. Mas a simbologia é a mesma. Está indo para algum lugar, está se direcionando, está trazendo alguma notícia, uma novidade, uma mensagem, uma correspondência, ou você está se deslocando de um lugar para o outro, está andando, está direcionando, precisa começar alguma coisa, tem a velocidade ou não tem a velocidade, ou precisa dar um stop na velocidade, né? Precisa ir mais rápido ou mais devagar, dependendo das polaridades que ele sair, que ele estiver. Ficaram com alguma dúvida sobre o cavaleiro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Por enquanto eu ainda não fiquei com dúvida. Foi bem claro, Eli. Só quer falar alguma coisa? Quer abrir o microfone? Quero tirar uma dúvida que eu estou repassando aqui as minhas anotações. Sobre a leitura de doença. Eu Uhum. leio mais a parte do cavalo em si, a parte de baixo ali, ou eu leio todo em si? Na verdade, você vai ler todo, né? Só que assim, ó, o que que o cavalo faz? Ele se movimenta, ele anda. Tá. Então, o que que a gente vai olhar na saúde, por exemplo, do cavalo? Pernas, articulações, os músculos, porque é o que faz mais sentido dentro da carta. Para se movimentar, você precisa do quê? Precisa das tuas pernas, teus pés, das articulações, inervação, tudo que funciona no teu corpo físico, né? No movimento, entendeu? Então, um cavalo, por exemplo, um cavalo, se ele quebrar a perna, você precisa sacrificar porque ele não regenera. Então, vai falar dessas partes. Por isso que a gente olha a movimentação. Não é nem que a gente olhe para o cavalo em si, mas o que a carta significa. O homem tá sendo levado, né? Então, como que a gente vai olhar para o homem em si? A gente vai olhar para quem está movimentando, para quem está levando ele. Por isso que eu falei que a gente olha para o cavalo, tá? E aí essa movimentação é que faz a diferença na parte da saúde. Então, para você se movimentar, você precisa ter as pernas boas, né? Não pode estar com problema de articulação, de... Aí você pode ver, por exemplo, artrite, artrose, contratura muscular, coisas nesse sentido, tá? Que a pessoa precisa ou prestar atenção, ou que ela está com algum problema, ou que ela tem que tomar cuidado. Não é necessariamente que ela esteja com algo assim, tá? Musculatura, né? A pessoa que ou tá fazendo muita força na academia ou não tá com força nenhuma,
E aí a gente vê né, a polaridade que ela saiu ali para conseguir dar a resposta mais certeira, tá? Mais alguma pergunta? Eu. Pode perguntar. Mas também ali, como ele tá em cima do cavalo, né? Ele tem o domínio também, porque tem as rédeas, né? Ele dá a direção Uhum. também, né? Sim, Aí mas no na positivo, saúde, tu quer saber? assim, no positivo ou no negativo, né? Na saúde pode, se você olhar por esse viés, você pode falar o seguinte: no positivo, por exemplo, olha, você pode ter alguma coisa, mas você já está cuidando. Então, talvez até assim, por exemplo, existem doenças sistêmicas desta parte, como o reumatismo, que eu mesma tenho, que se você cuidar dele, se você estiver direcionando a tua vida para não ter esse problema, você não vai ter. Ou se atacar, vai ser de uma forma muito mais leve, né? Isso no positivo. Agora, no negativo, a pessoa não está direcionando. Aí ela não está nem vendo o que está acontecendo com o corpo dela. Entendi. Mais alguém? Ele Pode perguntar, Tati. tem a questão de representar virilidade, força, Uhum. robustez, né? O cavalo. Isso. É a força, né, que eu falei antes, aquela força dos próprios músculos, né, que o cavalo já é Uhum. um- uma força da natureza em si, né? E no negativo, Aí seria falta. é, Mais alguma coisa? Então vamos para a carta de número 2, a carta do trevo. E aí na carta do trevo também tem desenhos diferentes, né? Mas sempre vai ter o número 2 e sempre vai ter um trevo, tá? Esse aqui, por exemplo, tem a planta do trevo e aqui, ó, nessa moedinha tem um trevo de 4 folhas. Alguns baralhos têm a planta mesmo, com os trevinhos de 3 folhas e um de 4 folhas, e alguns têm só um trevo grandão de 4 folhas, tá? Então, assim, ó, o que que não vai faltar nessa carta do trevo? O trevo de 4 folhas. O resto todo é opcional. Deixa eu ver se eu acho aqui no outro baralhinho para mostrar para vocês. Ó, nesse baralho aqui, lembrei do nome, é Guilda de Reviré, que é esse aqui, ó, que é aquele estendido. Podem ver que é um desenho parecido com esse que está na tela de vocês, porém ele tem o trevo de 4 folhas bem na frente aqui, ó, bem central, tá? E nesse pequenininho fica um pouco mais difícil de ver, mas ele tem o trevinho de 4 folhas bem em cima aqui, ó. E o restante é uma plantinha normal de trevo de 3 folhas. Gente, trevo de 3 folhas é mato, né? Vocês sabem que ele cresce em qualquer lugar. E é difícil achar um trevo de 4 folhas. Tanto que o trevo de 4 folhas é um símbolo de sorte, né? Quando você encontra um trevo de 4 folhas, é como se você estivesse encontrando algo raríssimo, né? Então, assim, ó, vamos pensar no trevo como a planta, para a gente encontrar a simbologia dele, dessa carta, para vocês entenderem sobre o que que ele fala, tá? Todos vocês conhecem aquele trevinho de 3 folhas, que nasce em qualquer lugar, se alastra e toma conta de tudo? Acho que todo mundo conhece, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui na tela, tá? Mas, deixa eu ver se eu consigo ver mais gente aqui. Eu consigo ver só 4 pessoas aqui, então eu não consigo ver todo mundo. Mas assim, acho que todo mundo conhece aquela plantinha, né? Então vamos pensar nessa plantinha como a planta em si, tá? Essa plantinha, ela nasce sem ser convidada, nasce em qualquer lugar,
Você plantou uma flor lindíssima. A flor pode até não brotar, mas o trevo de 4 folhas em algum momento vai aparecer lá. O de 3 folhas, aliás. Aquele trevinho, né? Nasce em qualquer lugar, ele se alastra com uma facilidade que é uma maravilha. Inclusive, se você não arrancar ele, ele mata a planta que você plantou, porque ele toma o lugar de tudo. Então, ele realmente se alastra. Colocou brita no pátio, pois ele nasce no meio. Ah, eu fiz um cimento. Ele vai achar uma frestinha e vai nascer ali. Da onde que ele vem, ninguém sabe, porque ele nasce aleatório, e se você deixar, ele se alastra. Então, essa é a planta do trevo, né? E aí, quando você encontra um trevo de 4 folhas, você tem essa sorte gigantesca, inclusive ele é um símbolo de sorte mesmo, que quem consegue encontrar, inclusive guarda na carteira, né? Porque ele é como se estivesse chamando a sorte para ti. Porém, vamos olhar ele como esse símbolo, né? Então, o que que a gente já tem aqui? Uma planta que cresce em qualquer lugar, que cresce com uma facilidade enorme, sem ser convidada, né? Você não precisa plantar. Traz sorte se você encontrar o de 4 folhas, porém é difícil de você encontrar. E, na verdade, esses pés de trevo de 3 folhas, raramente você vai encontrar um de 4. Porque existe um que é de 4 folhas, é muito raro de encontrar o pé, inclusive. Eu lembro porque quando eu era criança, na casa da minha mãe tinha um pé de trevo de 4 folhas. Então, todos os trevos eram de 4 folhas. E aí, não sei se vale, né, para ter sorte, mas enfim, é a lenda, né, que se você precisa encontrar dentro de um trevo de 3 folhas, um que tenha 4. Então, eu sei que tem uma que tem o pezinho de 4 folhas mesmo, tá? Então, essa simbologia da carta é essa planta mesmo, que nasce com facilidade, que está ali se alastrando por tudo quanto é lugar, toma conta dos lugares, toma conta dos vasos, toma conta de tudo, e quando você vê, já foi, né? Já pegou suas plantas todas, já tomou espaço, então ela é espaçosa também, tá? Então, quando a gente olha para essa carta no positivo, por que que ela fala de sorte? Não só pelo trevo, mas pensem nessa planta que se alastra com facilidade. Então, é a facilidade que vocês também têm de conseguir aquilo que vocês querem. A facilidade de vocês se expandirem, por exemplo, traz essa expansão, traz esse crescimento rápido, crescimento com facilidade, a conquista de novas coisas, porque se você parar para pensar, ele está conquistando o vaso, né, o vaso de flor ou o lugar onde ele está, também vai estar falando dessa conquista, né? Então, é você conquistando as coisas, tendo sorte nas coisas que você se propôs, tendo facilidade para conseguir isso, traz essa expansão sem muito esforço, inclusive, né? Você só precisa plantar uma semente ali que o resto vai acontecer, o resto vai fluir. Então, as coisas vão se resolver, vão fluir, vão andar com muita facilidade. Existe a própria erva, né, que traz essa coisa da natureza também, né? Então, você usar a natureza a teu favor, trazer essa facilidade para ti, né? Essa sorte. Também pode estar falando, sim, da sorte literal, né? Então, alguém que está fazendo algum projeto, ou jogou em algum lugar, ou que está tentando alguma coisa e vai ter sorte, vai ter êxito nisso que está fazendo, né? Tudo isso no positivo. Quando a gente olha para ela no negativo, aí a gente vai olhar os empecilhos, as pedras no caminho, inclusive tem baralhos que ao invés de trevo tem pedras mesmo, e o nome da carta é Pedras no Caminho, a carta 2. Então, é essa dificuldade de você conseguir controlar as coisas ao teu redor. Por quê? Porque assim como você não controla o trevo que quando você vê já nasceu, na carta negativa você vai ter essa dificuldade também ou dificuldade de expandir, ou dificuldade de crescimento, ou dificuldade de controlar as coisas que acontecem ao teu redor sem que você tenha colocado a mão, por exemplo, coisas aleatórias que acontecem que atrapalham o teu caminho. Inclusive, se esse trevo estiver plantado numa estrada mesmo, ela pode, inclusive, fechar o caminho. Então,
Então, assim, se no positivo ela está abrindo, né, está trazendo essa expansão para você, no negativo ela fecha, você não consegue enxergar para onde ir, ou aonde está o caminho, aonde está o direcionamento, por quê? Porque ela fechou tudo, né? Nasceu sem ser convidada. Então, também pode estar falando de intromissões, né, de pessoas que são intrometidas, que se metem na tua vida, ou de situações que vem alguém e se mete, por quê? Porque ela nasce sem ser convidada, e que pode, inclusive, tomar conta de tudo. Então, é algo que você precisa ficar atenta, porque alguma coisa pode estar ali atrapalhando o teu caminho, vindo sem ser convidada, abrindo ali nessa essa questão sem ser convidada. Então, pode tomar conta das tuas coisas, inclusive aquilo que você já plantou, pode ser anulada por coisas que estão chegando sem serem convidadas. Assim como ela se alastra e toma o lugar da planta. Então, olha a diferença, né, entre a sorte e o azar. Essa facilidade e essa dificuldade, tá? Então, é legal que a gente olhe essa planta além, né, do que, é só um trevo de 4 folhas, nossa, é sorte, eu vou ter sorte. Depende. O que ela está falando? Qual é a pergunta que foi feita? Aonde é que essa carta está? Com quem que ela está conversando? Porque ela pode estar falando sobre tudo isso. Inclusive, pode estar falando, inclusive, sobre um banho de ervas, que a pessoa, de repente, está precisando, né? Dependendo da pergunta que foi feita. Ou homeopatia, que também vem das plantas. Até uma defumação com ervas secas, né? Ou então, pode estar falando que a pessoa precisa de ervas frescas e não secas, que a erva seca não vai funcionar, né? Que precisa ser ervas frescas. Ou que ela precisa plantar algo. Olha quanta coisa tem dentro de uma carta só. E é só um trevo. Perguntas? E eu tenho uma. No Pode meu perguntar. baralho veio as pedras, igual você comentou. No positivo, pode indicar solidez, força. O que você entende que pode Pode. trazer? Nessa carta das pedras, você pode, inclusive, falar o seguinte: no positivo, né? Construção. Porque Hum, quando você pega uma pedra, não tem aquele ditado, pega as pedras do seu caminho e construa o seu castelo, aham, né? Então, assim, ou é você tirando obstáculos da tua vida, porque aí você está retirando as pedras, retirando aquilo que te incomoda, retirando aquilo que está atrapalhando o teu caminho. Pode sim falar de solidez, né? De você construir a tua solidez. Diferente de outras cartas que já trazem a solidez em si, Ari, essa é uma carta que vai falar de você construindo a tua solidez, tá? entendi, perfeito. Porque são pequenas pedras, né? Então, uma pequena pedra, ela vai trazer uma história, sim, mas ela vai trazer uma energia diferente de uma montanha, por exemplo. Uhum, sim, com certeza. Entendeu? Então são pequenas coisas. O trevo, ele, assim como as pedras, eles falam de pequenas sortes, pequenos azares, não é nada grandioso, não é nada que você não consiga controlar, né? Então, mesmo a sorte, quando ela vem no positivo, são pequenas sortes, são coisas que acontecem rápido, que vão rápido. Assim Uhum, como ela é uma carta rápida, né? Uma carta que nasce rápido, que você arranca, ela morre rápido também. Então, ela tem essa rapidez, tá? Então, são pequenas coisas, não é nada grandioso. E aí, no teu caso, como são pedras, você pensa da mesma forma. Mas é bem interessante você saber também, Ari, que essa carta é o trevo. É a carta 2, perfeito. Uhum, né? Então, você tem as tuas pedras ali, mas você vai saber que ela está falando do trevo também, uhum, né? sim, com Então, certeza. pequenas sortes, pequenos azares, tá? Então, Uhum, claro, você vai usar também essa leitura com as pedras, você usa dessa forma. uhum. Perfeito, obrigada, Elis. Nada. Mais alguém? Poderia também associar aos florais? Claro, com Tipo de certeza. floral? Florais de Bach, florais de Saint-Germain, homeopatia, remédios naturais, tudo que vem das plantas. Florais de Minas Gerais, Então, tem tanto florais de floral hoje em Minas. dia, né? É. To-
Mas todos os florais, sim, pode usar. Ervas de poder, né? Para quem consagra ayahuasca ou alguma coisa assim, que já tem esse conhecimento também, dependendo da questão, pode estar falando aqui, tanto no positivo quanto no negativo, tá, gente? Pode tanto ser uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Tô vendo que a Helenita e a Arielle já gostam de anotar na hora, né? Já vão fazendo as anotaçõezinhas delas ali rapidinho. Aí eu gosto, eu sinto que eu fixo melhor. Eu Por, sou sinestésica, preciso. Uhum. Por isso que eu deixo a aula gravada disponível para vocês, tá? Que daí, se vocês quiserem olhar de novo, porque assim, quando a gente está anotando, e não se preocupem com isso, porque eu também faço, tá? Mas quando a gente está anotando, a gente perde algumas coisas durante a aula, né? Vai fugindo algumas coisas. Então, você pega aquilo que é mais importante para ti naquele momento, às vezes, e algumas coisas acabam fugindo. Então, quando você olha de novo, olha a carta de novo, olha a carta de vocês, compara uma com a outra, vocês acabam vendo coisas além daquilo que vocês já viram, tá? E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo com o tempo de experiência de vocês, pode ser que tenha coisas que vocês vão ver daqui a anos numa carta, que vocês nunca tinham visto antes. E durante uma jogada, durante uma leitura, saiu aquela carta e vocês vão ver um detalhe que vocês não tinham visto antes. Isso é bem comum acontecer também. Porque, de repente, é aquele detalhe que precisava vocês verem naquele momento. Tá? Então, não se espantem com isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Já deu para entender como é que funciona o curso, como é que funciona o método, como é que vai ser, como é que vão ser as aulas? Eu não vou me estender muito hoje para não ficar muito cansativo, tá? Então a gente vai ficar só nessas duas cartas, só para vocês terem essa curiosidade, né? Na segunda-feira a gente volta com as cartas já, porque aí a gente já teve essa introdução, né? Então já começamos direto nas cartas na próxima segunda-feira, tá? Provavelmente a gente vai olhar umas 6 cartas para não ficar tão cansativo, mas se fluir legal, a gente consegue ver mais também, sem problema nenhum, tá? E aí eu já vou na próxima aula, que vocês já vão ver mais cartas, eu já vou dar mais uma dica de como que vocês já vão começar a estudar as cartas em pares, para vocês irem pegando modos de olhar como que se vê a carta. Porque assim, quando você olha uma carta sozinha, é uma história. Quando você pega 2 cartas, já é outra história. E quando você pega 3, já é outra história. Então, assim, a gente vai ampliando, tá? Então, na próxima aula, na segunda-feira, eu já vou mostrar para vocês como irem fazendo esse exercício, juntando 2 cartas por enquanto. Então, vocês estão aprendendo uma, né? Que é aquela famosa tira uma cartinha para mim, que todo mundo quer, né? Na internet está cheia de, tira uma cartinha para mim. Gente, quando vocês falarem que vocês estão fazendo curso de baralho cigano, vai estar cheio de gente pedindo uma cartinha. Vocês vão ver. Vai estar cheio. Ai, mas tira uma cartinha para mim, então, para ver o que ela diz para mim hoje, né? Então, é bem interessante, né? Aí sai justo o caixão, né? Daí você não sabe nem. Né? Vamos fazer esse exercício de tira uma cartinha para mim? Quem levantar a mão primeiro no A reaction, Helenita já não, foi. no reaction, lá embaixo, onde tem um negocinho que diz reações, ou reaction, reagir, eu quero que vocês levantem a mãozinha. Quem levantar primeiro, tá, Helenita? Não era bem essa, Helenita, mas tu foi rápido, então eu Eu vou tô te dar, sabendo, mas eu. Aqui. Tira uma cartinha para mim. vou te dar essa colher. Melhor, eu vou responder uma pergunta para você. Ó. E aí, como a Ari levantou a mãozinha depois, eu tiro uma cartinha para ela. Tá bem.
Tira Vai uma lá, pra mim que eu tenho pipoca e eu não vou te dar. Olha isso. Não, você tá chantagista porque você veio aqui na porta me mostrar pipoca, eu não vou tirar uma cartinha pra ti. Eu prefiro que você tire uma carta em vez de eu fazer a pergunta. Não quer pergunta? Então tá. Só me diz uma área da vida, então. Profissional, terapeuta. Profissional? Então vamos lá. Agora vocês vão ver. Ó, tô com o baralho aqui, tá? Não tô olhando pra ele. Aguenta. Ah, ó, a carta que saiu? A carta que vocês acabaram de ver. Então, Ó, Eleni, tá assim, ó. imagina. Vamos olhar para essa carta no teu profissional, tá? É para o teu profissional. Então, essa carta, Lenita, ela está pedindo que você se movimente, que você tenha atitudes, que você saiba exatamente o que você quer para o teu trabalho. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem um objetivo, a gente sabe o que quer, mas não sabe como chegar lá. Então, aqui está te dizendo o seguinte: além de você saber aonde você quer chegar, você tem que saber como você vai fazer esse trajeto, como que você vai chegar até esse caminho, tá? Até esse objetivo. Então, tão importante quanto o objetivo é o caminho que você vai trilhar. E essa carta está falando isso para você não perder tempo com distrações e nem perder tempo com aquilo que os outros vão trazer para você, que podem te atrapalhar nas suas próprias decisões. Inclusive, procrastinação não é uma opção para você, tá? Porque para você chegar onde você quer, se você não colocar velocidade, não colocar direcionamento e não conduzir, você não vai chegar. Ninguém vai chegar para ti com um caminho pronto. Então é você que precisa seguir esse caminho. Obrigada, estou buscando. Eu sei, é que, na verdade, eu estou abrindo um outro caminho de profissão, né? Uhum, Eu estou indo para as terapias. Então, eu já fiz alguns cursos e esse é mais um. A gente tá. sempre está com aquela coisa da procrastinação, porque a Sim. gente quer sempre estar melhor preparada, ainda não acha que está bem. Exatamente. E aí, assim, Elenita, usando mais um detalhe da carta do cavaleiro para esta tua questão, lembre que tudo são transições, são caminhos a serem trilhados. Então, quando a gente fala em transição de carreira, né, se você tem um trabalho, você está querendo migrar para outro, tem que ser realmente uma transição, é um caminho a ser percorrido. E a velocidade, às vezes, importa menos do que a constância. Entendeu? Neste caminho de transição, importa mais a constância do que a velocidade, porque se você tentar apressar as coisas, você pode ter um rompimento ao invés de uma transição. E aí você vai precisar voltar atrás. Obrigada. Área da vida. Vamos ver. Olha, acho que pode ser questões relacionadas ao desenvolvimento espiritual. Está indo tudo bem? Ótimo. Ó, embaralhei, tá? Uhum. Carta do jardim, Ari. Vocês não viram ainda, né, a carta do jardim, mas eu vou mostrar a cartinha para vocês aqui. E aí, pensando nela como um lado espiritual, tá? Aqui a Ari me fala que para desenvolver esse seu lado espiritual, você precisa de lugares certos e pessoas certas, tá? Sozinha não é uma opção, você Uhum. precisa de outras pessoas e você precisa sentir a energia do lugar onde você está ou onde você for frequentar. Porque o jardim ele fala dessa comunidade, fala de mais pessoas, né? Fala de lugares onde você frequenta, inclusive. E quando você pensa no jardim, olhando para a carta do jardim em si, né? Quando você pensa no jardim, não tem só flores, tem espinhos também, Uhum. né? Sim. Tem alguns que têm chafariz, tem outros que têm caminhos tortuosos, né? Então, assim, pensando nela como tua espiritualidade, a gente tem que pensar o seguinte: existem várias opções
de lugares para você ir. Mas tudo vai depender do tipo de pessoa que frequenta este lugar e o tipo de energia que ele traz para você. Então, se você estiver num lugar que você entra e você se sente em paz, sente que você consegue respirar, sente que você está leve, você continua. Agora, se você está num lugar que tem várias coisas maravilhosas, mas lá no meio você encontra uma barata ou um réptil, né? Ou um rato, e você já não se sente tão segura nesse lugar, mesmo ele sendo bonito, e mesmo aos olhos dos outros parecendo só flores, Uhum, você que tem que tomar cuidado, uhum. tá? Perfeito. Então, é muito do teu sentir. Sinta o lugar onde você for frequentar. Perfeito. Tô procurando a minha para ver se ela parece igual à sua também. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu peguei uma carta e coloquei positivo e negativo na mesma leitura, Sim. né? Eu peguei toda a simbologia dela e coloquei positivo e negativo. Por quê? Porque é uma carta só. Então eu tenho que colocar as duas polaridades, Com certeza. Bom. tá? O que que tem de bom e o que que a pessoa precisa tomar cuidado. Muito bom. Então essa é uma, tá bom? Gente, alguma pergunta? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Por isso que eu digo, né? Não sei como consegue. Ela olha pra carta e ela Vocês destrua. também vão conseguir, É não se doido. preocupem. Não, é louco. E faz sentido, né? Com certeza. Então, gente, tem o grupo, tá? Surgiu uma pergunta, eu tô olhando a carta de novo, vi uma coisa diferente no meu, quer perguntar alguma coisa, manda foto, pergunta, tá? Podem ficar à vontade. Conversem lá no grupo, façam trocas, né? Porque troca de experiência enriquece demais, tá? E como eu falei para vocês, vai ter momentos que eu vou lembrar de alguma coisa de uma carta que já passou e eu vou falar para vocês, porque na hora, às vezes, nem eu lembro de tudo, porque é muita informação, tá? Então, é claro que eu estou falando as principais coisas para vocês, mas assim que for surgindo, eu vou acrescentando, vou colocando também. Então, a gente vai enriquecendo cada vez mais a leitura. E às vezes, um detalhe que vocês enxerguem pode enriquecer demais o conhecimento de todo mundo, tá? Eu todo dia estou aprendendo, por mais que eu estou aqui dando curso para vocês, já é a quarta turma, né? Não é a primeira, mas eu sempre aprendo também. Então, assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo também durante as aulas, aprendo sempre um pouco mais, e cada vez que a gente olha para a carta, a gente vê uma coisinha a mais, tá? Então, fiquem com essas duas hoje, durmam com elas, né? Inclusive, assim, ó, comecem, quem já tem o baralho, comecem a carregar ele com vocês, comecem a ter uma intimidade com ele, tá? Tragam ele para perto de vocês, vão trazendo essa energia do baralho, né? Porque aí se tiver alguém aí que está precisando de vocês terem essa energia para se aproximar de vocês também, para aguçar a intuição de vocês, já vai se aproximar um pouquinho mais também. E assim a gente vai caminhando para ter essa união de baralho com a gente, tá? Porque o baralho é uma ferramenta, mas ele é uma ferramenta extremamente importante, útil, direcionadora, e vocês vão perceber que é muito certeiro. Tá bom? Perfeito. Então, muito obrigada a todos, espero vocês na próxima segunda. E lá no grupo está aberto para vocês falarem o que quiserem, fazer trocas, perguntarem, tá? Qualquer coisa é só chamar. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, Tchau. Vi. Um beijo, uma boa noite, uma ótima noite. semana e até segunda-feira. Até. Até, tchau.